Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para fazermos a leitura, comentários do texto evangélico, né, da obra Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos iniciar os estudos do capítulo 11, tá? Amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos também aí, como em alguns outros capítulos que são um pouquinho maiores, vamos dividir aí em duas partes, tá? O estudo do capítulo também. A primeira, o capítulo em si, né, ele fala, o nome já é autoexplicativo, né, amar o próximo como a si mesmo, mas ele traz muitos elementos aqui pra gente, tá? A gente vai iniciar o capítulo lendo os ensinamentos de Jesus, tá? Que são extensos aqui, logo no começo já tem bastante ensinamentos aqui, e como já de praxe, né, os ensinamentos a gente não gosta de mudar aqui nada que está escrito, né, do que Jesus diz, então a gente acaba lendo um pouquinho, tá? Na segunda parte aqui, que é Dai a César o que é de César, também tem ensinamento de Jesus, tá? Esse é um dos poucos capítulos que em duas partes tem ensinamentos de Jesus. E aí, na sequência, ainda hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do amor, tá? A gente tem mensagem de três mentores espirituais, tá? E o último, que é praticamente uma carta, né? Uma, um comunicado dele com a gente, né? Que é o Sansão, que ele é um membro da Sociedade Espírita de Paris da época, tá? Eu vou ler também no final. E no próximo, concluindo aqui o estudo, tá? Aí sim a gente vai falar um pouco. Hoje tem alguns elementos sobre egoísmo aqui também durante a lei do amor, mas o que se refere a egoísmo, fé e caridade com os criminosos, que são os outros três instruções de espíritos aqui, a gente vai discutir na próxima semana, tá? Então, iniciando, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ele já intitula, né? Aqui no Allan Kardec já intitula pra gente como o maior mandamento, tá? É o título aqui é o primeiro subtítulo, tá? Então, vamos lá. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Esses ensinamentos estão em Mateus, capítulo 23, versículos 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 22, versículos 7 e 12. Tratai os homens como quereríeis que eles os tratassem. Esses ensinamentos estão em Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe que um devia 10.000 talentos. E como não tivesse que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, e a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-lhe fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda.
por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-me igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que eu entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai celestial, se não perdoardes, do íntimo de vossos corações, aquilo que vos tenha feito a vosso irmão. Ensinamentos estão em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O título aqui, né, diz, né, o amar ao próximo como a si mesmo, né, fazer para os outros o que gostaria que fizessem para nós, é a expressão mais completa da caridade, tá? É isso que Allan Kardec passa pra gente. E nós devemos não apenas fazer o bem, né, amar ao próximo, né, como a si mesmo, mas desejar ao próximo tudo que existe de melhor, assim como desejamos para nós mesmos, tá? Quando conseguimos fazer isso com perfeição, e nos livrarmos do egoísmo, tá? Vamos lá, quando a gente, falando um pouquinho de egoísmo, quando a gente se livra de desejar o mal ao próximo, e sim desejar tudo que eu desejo para mim, para o próximo, e não só os próximos, família, amigos, não, não, a todos, tá? O próximo é sempre aquele que está ao seu lado, esse é o próximo, tá? Jesus não falou qual era o próximo, então o próximo são todos, tá? Todos a que a gente tem convivência. E quando a gente desejar e fizer para ele aquilo que a gente deseja pra gente, a gente vai estar se livrando do nosso egoísmo, tá? E quando os homens, de uma forma geral, entenderem isso, tá? Não haverá mais ódio no planeta, tá? Mas sim haverá união, concórdia e mútua benevolência. E a paz e a justiça que reinarão aqui no planeta, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que Allan Kardec destaca para nós, né? Comentando um pouquinho sobre o que Jesus nos disse, né? Que é bem extenso aí já, logo de cara a gente já teve muito ensinamento dito por Jesus, né? Nas palavras dele. O segundo subtítulo aqui do capítulo, né? Dai a César o que é de César, né? Aqui também a gente já tem, como eu disse anteriormente, tem ensinamento de Jesus, tá? Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributos a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Os ensinamentos estão em Mateus, capítulo 23, versículos 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, tá? O que Jesus quis dizer aqui, né? A gente precisa primeiro levar em consideração uma coisa, né? O que mais deixava os judeus indignados na época do Império Romano, né? Era o pagamento de impostos, tá? Isso era o que mais deixava a população dos judeus indignada, porque tinham que recolher impostos a César, que era o imperador da época, tá? Eles davam tanta importância para isso que eles elevaram esse problema de pagamento de impostos a cunho religioso, tá? Eles não achavam que era algo só da matéria, tá? Portanto, né, essa pergunta, quando fizeram para Jesus, era uma cilada, porque na verdade eles esperavam uma resposta de Jesus que permitissem a eles ficar contra as autoridades romanas. Então, eles queriam induzir Jesus a responder algo que desse significado religioso para eles não pagarem os impostos e ficarem contra o Império Romano, tá? Mas, né, Jesus
na imensa sabedoria dele, já sabia que era uma cilada, né? E percebeu a malícia na pergunta aí. E deu a eles, né, uma lição de justiça, ao dizer que ao que cada um era devido, que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, dividindo o que é material do espiritual, tá? E essa máxima, né, dai a César o que é de César, é uma consequência daquele, né, que manda agir contra os outros como queria que os outros agissem conosco. Por quê? Jesus está ensinando, faça a ele, dê a ele o que é dele. Se a gente pensa isso em relação a nós, por que não dar a César o que é de César, tá? E ele ensina aí a desejar e a praticar para os outros aquilo que a gente quer e deseja que pratiquem para nós, tá? E com isso também, dai a César o que é de César, né? Jesus condenou todo o prejuízo moral e material causado aos outros, né? Porque qualquer violação de interesse se estendia ao cumprimento dos deveres com a família, com a sociedade, para com qualquer outro, tá? Porque se a gente ficar pensando hoje, né? Muitos de nós ainda reclamam de pagamento de impostos, acha que é injusto, né? Esse pagamento de impostos ou alguma coisa, né? A gente pode até trazer para os dias de hoje mesmo o pagamento de impostos, tá? A gente não está aqui para decidir isso, porque isso é uma coisa material, tá? Então, o que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte e considerar, contar que os governantes que administram os recursos públicos façam a parte deles. E não nós decidirmos por nós mesmos, não vou pagar imposto, ou ficar indignado, como ficavam os judeus com esse pagamento de impostos. Na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, que é um cumprimento do nosso dever, tá? Que é pagar os impostos. E esse dever, isso se representa aos deveres que a gente tem com as autoridades, as autoridades carnais, né, vamos assim dizer, mas também a gente tem que cumprir os deveres que a gente tem com a família, com a sociedade, enfim. Jesus ensina para a gente o nosso cumprimento de deveres, tá? Para que sigamos as regras e cumpramos os nossos deveres, tá? E isso não tem a ver com o que irão fazer com os impostos, por exemplo, como é dito aqui na lição, tá? E aí começam, né, as instruções dos espíritos falando da lei do amor, tá? Como eu disse anteriormente, né? Então são 3 irmãos espirituais aqui que deixam mensagens, né? Como eu disse, a última eu vou ler porque é uma carta, né, para nós, né? A primeira, falando sobre a lei do amor, foi escrito por Lázaro, tá? Em Paris, 1862, né? O que ele diz aqui da lei do amor, tá? Primeiro que essa é a principal lei aqui que rege o espiritismo, tá? Antes até de começar o que ele nos disse, tá? Então, o espiritismo ele é todo baseado na lei do amor, né? Que nada mais é que nós desejarmos ao próximo aquilo que nós queremos para nós e fazermos ao próximo aquilo que queremos para nós. Mais uma vez dizendo, quem é o próximo? É quem está do nosso lado. Aqui não está sendo discutido se eu gosto ou não daquele irmão que está do nosso lado, se ele já fez algo contra mim ou não. Aqui quando a gente atinge uma elevação espiritual onde eu consigo praticar de fato a lei do amor, tá? A gente não faz distinção para quem a gente pratica, tá? A gente pratica para todos os irmãos porque somos todos filhos de Deus, tá? Mas voltando aqui a Lázaro, né? O que ele nos passa, né? Que o amor resume toda a doutrina de Jesus, tá? Porque ele é o sentimento por excelência, tá? O que é o sentimento por excelência? É o sentimento mais sublime, tá? Quando a gente atinge o sentimento sublime de amor ao próximo e amor a si mesmo, tá? E também amor a Deus. Isso, consequentemente, é o amor a Deus, tá? E, na verdade, ele explica um pouco pra gente o que é esse sentimento de excelência, né? Primeiro, ele fala que os sentimentos são os instintos que nós temos hoje, tá? E esses instintos elevados,
altura do progresso que nós temos, eles se tornam sentimentos. Tá? Então, quanto mais avançados esses instintos são, eles se tornam sensações. E quando essas sensações estão totalmente purificadas, né, o mais purificado possível, elas se tornam sentimentos. E esse sentimento, quando ele é levado à excelência, ele nos leva ao amor, tá? O amor verdadeiro. Não esse amor carnal aqui, é importante a gente não confundir com amor carnal, tá? Que a gente sente geralmente nas relações afetivas, entre pais e filhos, entre parentes, amigos, ou relações afetivas entre homens e mulheres, enfim. Não é esse amor, a gente está falando de amor ao próximo, tá? Amor a todos os humanos, tá bom? Então, a gente consegue praticar esse amor, que é o sentimento em excelência, tá? Ele fala até sobre o requinte do sentimento, tá? Então, quando, mais uma vez, né, só para finalizar aqui esse trecho, quando nós somos, quando somos espíritos novos, tá? Nós só temos instintos, e esses instintos, eles vão avançando, e eles se tornam sensações, e as sensações se tornam sentimentos. E o sentimento mais puro, mais requintado, é o amor, tá? E é o amor ao próximo. Então, no seu ponto de partida, o homem só tem esses instintos. Conforme avança, vai tendo sensações, fica mais instruído, purificado e se tornam sentimentos. Tá? O amor é o requinte dos sentimentos. E aí ele até usa a palavra, tá? Que ele não está falando do amor no sentido vulgar do termo, mas sim o amor puro que adquirimos com a evolução, que é esse amor que eu disse em relação ao próximo. Tá? O amor com o irmão desejando a ele o mesmo que a gente deseja para nós mesmos e sentindo suas dores quando eles não estão bem. Tá? Então, o amor verdadeiro nos faz sentir a dor do irmão, tá? Nos faz sentir a dor do espírito que está próximo a gente. E aí nos leva a ajudá-lo, a tentar minimizar aí as dores, já que a gente está num planeta de provas e expiações, todos estão passando por provas difíceis, tá? Então, com o amor, a gente consegue minimizar o sofrimento de quem está perto da gente, ao nosso lado, tá? Na caminhada. Muitas vezes, uma das nossas missões é justamente essa, tá? Minimizar o sofrimento aí de espíritos que estão nessa jornada dessa encarnação junto com a gente, tá? E aí, né, o que Lázaro fala pra gente, né? Que feliz é aquele que, sobre-elevando-se a humanidade, né? Ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento, tá? Então é feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma e nem do corpo, tá? Então, ele nos dá até uma receita aqui, que quem pratica o amor sublime, na sua plenitude aqui, provavelmente não vai conhecer angústias da alma e do corpo aqui, tá? Porque o amor nos proporciona o que a gente recebe em troca, né? Então a gente vai ter minimizadas as nossas provas, as nossas dores vão ser minimizadas quando a gente pratica o amor em relação ao próximo, tá? Então, aqueles que estão em sofrimento, estão passando por momentos difíceis, qual que é a receita aqui para minimizar? Pratique o amor em relação ao próximo. Tá? E o amor, ele, mais para frente a gente vai ver, né? Ele é a reunião de várias qualidades morais, tá? A prática do amor. Então, ela é a união dessas qualidades morais, tá? Mas mais para frente a gente vai ver isso. E Jesus, né? Ele fez estremecer os povos quando ele pronunciou essa palavra divina do amor, tá? Porque os judeus, eles odiavam o Império Romano, né? E aí quando Jesus fala de amor, né? Ele diz que os judeus têm que amar os romanos, tá? E isso é muito impactante naquele momento para o povo judeu, tá? E o Espiritismo, né? O Lázaro mostra pra gente que Jesus pronunciou que o amor é a primeira palavra divina. Tá? Quando a gente pensa em Deus, a gente tem que pensar nesse amor, tá? Então a primeira palavra divina
que Jesus nos trouxe foi o amor, tá? E o Espiritismo, ele veio nos trazer uma segunda palavra, ele diz até do alfabeto divino, tá? Qual que é a segunda palavra? Se a primeira palavra é amor, que foi trazida por Jesus, tá? O Espiritismo nos trouxe a segunda palavra, e do alfabeto divino, que é reencarnação, tá? Por quê? Porque a reencarnação, quando a gente pensa em reencarnação, mostra, né, que a gente consegue vencer, inclusive, a morte, tá? Então, ele mostra pra gente que o que a gente leva no pós-túmulo, né, são as nossas qualidades morais, tá? E também o nosso patrimônio intelectual que a gente adquire durante a encarnação, tá? Então, isso resume, né, que para a gente atingir a evolução, a gente precisa basicamente de duas coisas: de amor e conhecimento, tá? Que é o desenvolvimento intelectual. Se a gente unir o amor e o conhecimento, a gente conseguiu evoluir com toda certeza, tá? A gente consegue caminhar um passo da evolução, tá? Então, quanto mais amor desenvolvido nós temos e mais conhecimento nós adquirimos, que é o desenvolvimento intelectual, mais evoluídos nós vamos ficando, tá? E compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, né? Buscaremos os suaves prazeres da alma. Ele fala pra gente, tá? Que são prelúdios das alegrias celestes, né? Como a gente já discutiu aqui em outros capítulos, né? A verdadeira felicidade não é desse mundo, né? Jesus já nos disse isso lá atrás, né? Então, compreendendo a lei do amor, a gente vai conseguir ter esses prelúdios das alegrias celestes. A gente vai ter momentos de alegria, porque a gente vai conseguir atingir, buscar, né, os prazeres da alma, né? Porque quando a gente pratica o amor, naturalmente nós ficamos felizes, ficamos bem, e esses são os verdadeiros prazeres da alma. Tá? E é assim que ele conclui a lição dele, Lázaro, que é a mensagem dele pra gente, tá? A próxima mensagem, né, que é a segunda mensagem sobre a lei do amor, ela foi escrita aqui por Fenelon, né, em Bordeaux, 1861, né? Ele fala pra gente, né, que o amor, né, ele começa dizendo, né, que o amor ele é de essência divina, tá? Por quê, né? Porque todos têm amor dentro de si, tá? Ele é a centelha divina, tá bom? Então, desde o mais elevado ao mais humilde, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado que é o amor, tá? Então, o amor ele é uma centelha divina que está presente em todos os espíritos desde a criação, tá? E como é que a gente faz para perceber isso, né? Aí a gente tem até alguns exemplos, né? Mas um deles, né? Vou citar aqui um exemplo. A gente pode perceber isso, que todos sempre têm um lado bom, né? A gente costuma dizer isso de uma outra forma. Todo mundo tem um lado bom, né? O que quer dizer isso? É que todo mundo tem uma centelha divina, todo mundo tem um amor, né? Dentro de si. Uns já estão num grau de evolução que conseguem, de fato, viver praticando o amor e outros ainda não, né? Mas imagine assim, um criminoso, tá? Ele até usa esse exemplo aqui. Por mais impiedoso que ele seja, ele sempre tem uma afeição por alguém. Será a mãe, os filhos, o pai, alguém que ele se relaciona, enfim. Ele tem amor por alguém. Isso mostra que mesmo uma pessoa muito má, um criminoso, que é o que é citado aqui, ele tem essa centelha divina. Tá? A prova de todos, por mais que ele pratique só o mal, ele tem esse momento, esse lado bom dele, que ele pratica com poucos espíritos que estão à sua volta, mas ainda assim ele tem um lado bom, ele tem um lado que ele pratica o bem. Por mais que ele tenha vícios, tenha o mal lá latente em si, ainda assim ele tem esse lado bom, essa prática do amor aí em alguns momentos, tá? E muitas vezes eles aparecem, ele cita isso pra gente, em alturas sublimes, tá? Porque ele pratica o bem, o amor na mais pura verdade ali, tá? Ele realmente, com aqueles espíritos que ele pratica de forma
verdadeira, forma que ele deveria, lá mais para frente com a evolução, ele vai entender que aquele é o amor que ele tem que praticar para todos os semelhantes, e não só para aqueles que ele escolhe, tá? Mas, e tem outro detalhe, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente nunca vai conseguir sufocar esse germe que Deus deposita nos nossos corações quando a gente é criado como espírito, tá? A gente nunca vai conseguir reprimir isso, sufocar isso, porque todo mundo tem um lado bom dentro de si, tá? Muitos não praticam na plenitude ele, mas ele sempre existe dentro de si, tá? E esse germe, né, essa semente que Deus deixa dentro de cada espírito, né, ele se desenvolve e cresce conforme as qualidades morais vão se desenvolvendo, né? E a inteligência, como a gente disse anteriormente, que esse é o caminho para a evolução espiritual, né? Que é o amor e a inteligência, né? A aquisição de conhecimento, tá? No entanto, né? Muitas vezes essa semente, esse germe, né? Que ele cita para a gente aqui, ele é comprimido dentro de si pelo egoísmo, tá? Por isso que tem logo no próximo estudo aqui, quando não vai ser hoje, né? No próximo estudo a gente vai falar bastante sobre egoísmo, né? Que a gente já comentou, inclusive, em outros capítulos, né? Que esse é o maior mal, o maior ofensor que a gente tem para conseguir se desenvolver espiritualmente, né? Então, muitas vezes esse germe, essa semente que Deus do bem que Deus deixa dentro de cada espírito, ela é comprimida, tá? Pelo egoísmo. Mas ainda assim, essa centelha divina, né, ela nos ajuda a transpor os desafios durante a encarnação, né, durante a existência humana aqui. E para praticar, né, a lei do amor, como Deus quer e deseja, né, é necessário amarmos pouco a pouco todos os nossos irmãos, e não apenas um círculo restrito de parentes, de amigos, né? Então, quando a gente conseguir amar todos de forma igual, aí a gente vai ter atingido graus de evolução muito elevados, tá? Inclusive, ele fala aqui pra gente, né? A tarefa é longa e difícil, mas ela será realizada. Então, com fé em Deus, com fé em Jesus, a gente vai conseguir aprender e realizar isso em algum momento, tá? E aí, ele fala pra gente, né, que a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da doutrina espírita, tá? Então, a doutrina espírita, esse é um dado importante aqui, ela é baseada na lei do amor, tá? Por quê, né? Porque com a lei do amor, né, com o amor verdadeiro, a gente consegue matar o egoísmo. Então, que é o maior vilão, aí eu diria, para conseguirmos a evolução espiritual, tá? E os efeitos, qual é o efeito quando a gente conseguir praticar, né, não apenas um, dois, três espíritos, mas assim, que a maioria ou grande parte estiver praticando a lei do amor, né? É o aperfeiçoamento moral da raça humana, né? E a gente vai colher o aperfeiçoamento da raça humana e isso vai culminar na felicidade durante a vida terrena. E nada mais é que o desenvolvimento do planeta, tá? É quando o planeta deixar de ser de provas e expiações, ele está sendo alçado agora a um mundo de regeneração, mas quando ele tiver ainda mais evoluído, a gente já não vai ter um planeta que encarnar se torna uma oportunidade de resgate, mas sim a encarnação vai ser um momento de lapidarmos o espírito, tá? De apenas conseguirmos aprendermos pequenas lições que ainda não temos, tá? Então essa vai ser a colheita, tá? Então os efeitos, né, da lei do amor vai ser a felicidade durante a vida terrena também, tá? E aí ele termina, né, aqui dizendo pra gente, né, que a Terra é uma morada de exílio e de provas, né? Em algum momento ela vai ser purificada com esse fogo sagrado, né? E aí explica um pouco o que é a lei do amor, tá? Que ele fala pra gente que a terra vai ser purificada, né, por esse fogo sagrado, e nela vai ser praticada a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas essas virtudes, que na verdade todas essas virtudes são filhas do amor.
Então, o amor, para resumir aqui, nada mais é o amor verdadeiro que a soma de caridade, humildade, paciência, abnegação, resignação e sacrifício. Tudo isso que forma o amor. Quando a gente conseguir participar, é, a gente conseguir praticar todas essas virtudes, aí a gente vai ter desenvolvido a qualidade moral do amor, tá? E por fim, ele fala o que João Evangelista, né, praticava, né? Ele deixa como mensagem final aqui pra gente, né? Não vos canseis, pois de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações. Ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, aqui conclui-se, né, a mensagem de Fenelon, né? E por fim, como eu disse, ainda falando sobre a lei do amor, né, a gente tem uma carta aqui de Sansão, tá? Que é membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, tá? Que ele fala pra gente: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo, antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois, de vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que essas palavras, amai muito, para serdes amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos, de tal maneira que vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Pois, daqui a 100 anos, aceitareis também, com a mesma facilidade, aqueles que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, veja com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma semeadura fecunda, e do último século que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. É como tudo se encadeia, sob as ordens do Altíssimo. Todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem expostos em O Livro dos Espíritos,
produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito para ser desamados. Hoje era isso, tá? Que eu queria comentar com todos. Lembrando que essa carta aqui foi escrita em 1863, tá? Então, o Sansão, né, o nosso irmão espiritual aqui, disse que depois, após 100 anos aqui, a gente ia ter mais condições ainda de entender sobre o amor, tá? A gente está nesse momento aqui, já se passaram aí praticamente 150 anos aqui de quando a carta foi escrita, tá? Então, a gente está pronto para entender mais sobre o amor, a gente já tem condições, né, que ele bem disse, de vivermos melhor, e quando todos entenderem isso, ó, o planeta estará numa situação melhor, tá? O que eu queria comentar então hoje era isso, tá? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Semana que vem a gente conclui o capítulo, tá? E fala um pouquinho sobre os outros itens aqui que ficaram faltando para a gente estudar do capítulo. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Graças a Deus.